Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Eu sou Sandra Reis, estou aqui em Belo Horizonte e gostaria de saber em que cidade você está, de que lugar você lê a Bíblia comigo e acompanha os textos diários de leitura bíblica. O nosso texto hoje é Êxodo capítulo 24. Espero que já esteja com sua Bíblia. O compromisso da aliança com Deus. Estamos apenas ouvindo a palavra de Deus ou realmente assumindo um compromisso com ela? A verdadeira fé envolve ouvir, envolve obedecer e viver essa aliança com Deus. Esse é um texto que apresenta essa confirmação da aliança entre Deus e o povo. Vamos à nossa leitura? Depois Deus disse a Moisés: Subam ao monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes as promessas e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: Faremos tudo o que o Senhor ordenar. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Seguida, enviou os jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: Faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois, Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas as palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés: Suba o monte, venha até a mim e fique aqui. Lhe darei as tábuas de pedra com lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: Esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés no interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Aqui nós olhamos para esse momento em que Deus dá orientações. O povo responde com uma declaração importante. Eles afirmam que desejam obedecer tudo que o Senhor havia falado. Moisés escreve as palavras da aliança, constrói um altar ao pé do monte. Sacrifícios são oferecidos e parte do sangue é colocado sobre o altar. E Moisés lê o livro chamado Livro da Aliança, e o povo novamente declara que obedecerá ao Senhor. Depois desse momento, Moisés sobe ao monte, acompanhado de alguns líderes. Aqui está a confirmação dessa aliança.
Moisés asperge o sangue sobre o povo, selando aquele compromisso. Esse gesto simboliza a confirmação da aliança entre Deus e Israel, um pacto relacionado à fidelidade, à obediência, é o que sempre Deus exige de cada um de nós. E aqui fica também uma pergunta: como está esse relacionamento nosso com Deus, o meu, o seu relacionamento com Deus? Que pacto temos de fidelidade, de obediência ao Deus que servimos? Deus chama Moisés, chama os líderes, e aqui no texto ele descreve uma experiência. Eles contemplam a glória de Deus. A presença de Deus é revelada com majestade. E o texto diz que quem estava de fora via o monte como um lugar que pegava fogo. Deus chama Moisés para subir e permanecer no monte. Ele fica no monte por 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da lei e as instruções importantes para o povo. A glória de Deus cobre o monte. A presença do Senhor aparece de uma forma resplandecente no Monte Sinai, para mostrar aos outros que Deus estava ali. E às vezes nós também vemos a glória de Deus, contemplamos a glória de Deus e percebemos a sua presença. Como está isso na sua vida? Porque nesse lugar Deus está criando esse relacionamento, ele deseja essa aliança, mas essa aliança é baseada em compromisso, em obediência, em comunhão. E aí é a hora de eu me perguntar como isso é colocado na minha vida, como é o compromisso com Deus, como é obedecer a Deus e também ter essa comunhão com Ele. Aplicar no meu viver diário e entender que a minha fé envolve esse compromisso. O povo falou que ia obedecer a Deus. E na vida cristã não basta ouvir a palavra, é necessário a permissão para que haja na minha vida escolhas transformadoras. Esse relacionamento mostra que Deus quer caminhar com o povo, essa aliança mostra. E a espiritualidade cristã, ela é construída em um relacionamento com Deus. Esse texto nos leva a pensar como está a nossa relação com Ele. A presença de Deus ali, o encontro com a glória de Deus, revela essa grandeza, santidade do Senhor. Quando buscamos a presença, nossa perspectiva como filhos, como servos, se transforma. A nossa vida tem uma transformação, porque a caminhada com Deus exige tempo e exige dedicação. Moisés permanece lá por 40 dias, recebendo o quê? Direção. Momentos de busca, de oração, de reflexão, é que fortalece a nossa caminhada espiritual, é que nos dá esse lugar de comunhão com Ele. Para nós trazermos uma reflexão para a nossa vida e entender que assumir compromisso e viver com propósito fortalece a nossa identidade cristã, nossa identidade de filhos, de relacionarmos com o nosso Pai Celestial. Esse relacionamento exige intenção, exige tempo, disponibilidade para ouvir a voz de Deus. Alianças e compromissos também fazem parte das relações humanas, relações saudáveis, porque relações não saudáveis, não tem aliança, não tem compromisso, não tem exposição, não tem intenção, mas na relação com Deus nós precisamos entender. Quando vivemos uma aliança com Deus, nós encontramos direção para a nossa caminhada. É verdadeira envolve compromisso. Se você não tem compromisso com a obra, é hora de repensar. Deus deseja caminhar perto do povo. A presença de Deus transforma a visão da vida. Momentos com Deus é que vão fortalecendo essa caminhada, o viver diário, as relações, eu comigo mesma, eu com o outro e eu com o divino, porque ele vem em primeiro lugar. Você tem apenas ouvido a palavra de Deus ou também tem assumido o compromisso real de viver aquilo que ela ensina, que ele deixou
para a nossa vida, porque quando assumimos uma aliança com Deus, nossa vida deixa de ser guiada apenas pelas circunstâncias e passa a ser conduzido pela presença de Deus. Comecemos a meditar como está essa relação com Ele. Que Ele abençoe a sua casa, a sua família, que Ele abençoe a minha casa, a minha família. Que estejamos sempre conectados em comunhão, buscando esse relacionamento com Ele. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.